Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate, como se prova, não é um debate verdadeiramente para nós avaliarmos propostas, mas sim para a campanha eleitoral do CDS e, dentro desse ponto de vista, tendo sido apresentado como tal, eu creio que estamos conversados quanto aos seus objetivos. Mas eu gostava de o levar um bocadinho mais a sério do que puramente debate de campanha eleitoral, porque parece que há por trás dessa tentativa uma ideia de branquear, de limpar, de escamotear toda a responsabilidade e a passagem do governo anterior por parte do CDS. E eu creio que, desse ponto de vista, nós não queremos aceitar essa lavagem da história por parte do CDS e a omissão das suas responsabilidades. E comparar até a atuação do CDS no governo com aquilo que se conseguiu fazer retirando o CDS do governo. Lembramos-nos então o que é que o CDS propunha para os contribuintes e levou a cabo entre 2011 e 2015. Enquanto a larguíssima maioria dos contribuintes tinha um enorme aumento de impostos através de IRS, via encerrar serviços públicos como os serviços de finanças, ou via-os ficar sem funcionários e, por isso, sem possibilidade de eles recorrer para algum tipo de ajuda, para algum tipo de consulta, vendo-se cada vez mais afastado desse esclarecimento por parte do Estado, o CDS criava para os grandes contribuintes uma unidade especial que era nada mais, nada menos do que consultores públicos pagos pelo Estado, capazes de responder na hora aos grandes contribuintes. E por isso criava uma divisão entre contribuintes de primeira, as grandes empresas, e contribuintes de segunda. Uns com via verde para o melhor que o Estado poderia oferecer e os outros ficavam para trás na fila com menos serviços públicos e com menos capacidade de responder nessa relação com o Estado. Enquanto criava essa unidade de grandes contribuintes para as grandes empresas, fazia ao mesmo tempo uma segmentação do setor empresarial, porque diminuía as taxas de IRS sucessivamente, e nós sabemos que isso afetava os lucros das grandes empresas, que ficavam cada vez maiores porque pagavam cada vez menos, ao mesmo tempo que continuava a criar pressão nas pequenas e médias empresas, por exemplo, com os custos da eletricidade, como nós sabemos, como discutimos tantas vezes aqui na Assembleia, que era um peso brutal com o aumento do IVA que o governo anterior fez. E enquanto aumentavam a atuação da autoridade tributária, criando enormes Big Brothers, como por exemplo o e-fatura, nós lembramos que eles queriam utilizar os serviços da autoridade tributária para fazer o quê? Para fazer a cobrança de scuts a entidades privadas ou para ir atrás de contribuintes que não tinham pago as taxas moderadoras. Ora, esta é a justiça fiscal de CDS, foi também a de PSD e por isso nós sabemos da sua insensibilidade. Mas vamos a números. No pico da crise, quando a recessão estava instalada no país, quando as falências de empresas se sucediam em catadupa, quando o desemprego atingiu valores que nunca tinha atingido antes, nós tivemos em 2013 500 mil de salários penhorados pela autoridade tributária pela mão de Paulo Núncio do CDS-PP. Em 2013 houve mais de 2 milhões de ordens de penhoras pelas mãos de Paulo Núncio do CDS-PP. E estas ordens foram aumentando ano após ano, até chegarem a 3 milhões e 700 mil ordens de penhora por parte do Fisco pelas mãos de Paulo Núncio do CDS-PP. E nós chegamos a situações caricatas, completamente absurdas, em que o CDS, através da autoridade fiscal e através de Paulo Núncio, que a tutelava, fazia penhoras de bolos de pastelaria, de donativos a IPSS ou de faturas de restaurantes. Mas, mais do que motivos para brincadeira, existia a realidade chocante de colocar a leilão por parte do Fisco milhares de casas de famílias carenciadas. Só em 2015 foram 2.356 imóveis vendidos, eu repito, vendidos, que eram morada de família. E por isso, ainda bem que o CDS não está agora no governo, porque não continuou com este plano de destruição da vida das pessoas e não tem a tutela da autoridade tributária. E conseguimos mudar a lei para melhor, porque conseguimos, por exemplo, introduzir a humanização de proteger
a penhora da casa de morada de família. E neste momento o Fisco não pode vender a casa de morada de família por dívidas fiscais. Como é que votou o CDS e o PSD? Não quiseram saber desta realidade, preferiam a lei anterior que despejava pessoas. Só para constar, e mais uma vez por estatísticas, foram mais de 20 mil, eu vou repetir, foram mais de 20 mil famílias que não foram atiradas para o olho da rua por parte desta maioria parlamentar que mudou a lei que CDS e PSD criaram no seu governo. Conseguimos uma redução dos impostos na vida das pessoas, no IRS e no fim da sobretaxa, coisa que PSD e CDS votaram contra, porque votaram contra todos os orçamentos de Estado. Conseguimos a eliminação do pagamento especial de conta no Orçamento de Estado. E como é que votou o CDS ou o PSD? Novamente contra o Orçamento de Estado. Porque para eles não querem baixar os impostos para as pessoas, para as pequenas e médias empresas. Só queriam para as grandes empresas. E é por isso que, para fugir às suas responsabilidades e às suas escolhas ideológicas, tentam fugir ao verdadeiro debate do âmago da economia. Dizia o PSD, já nos disse o CDS, que nós temos a maior carga fiscal de sempre. Mas como isso é possível, então, se a taxa de IVA não foi alterada, se as taxas de IRS foram reduzidas? E eu vou responder. Se nós temos mais receita do IVA, com a mesma taxa de IVA ou com alguns produtos até a pagarem menos IVA, a resposta é porque houve mais transações na economia. E a pergunta, e porquê é que houve mais transações na economia? Porque há mais dinheiro na economia. E porquê é que há mais dinheiro na economia? Porque há mais dinheiro no bolso das pessoas, porque deixamos de cortar salários e de cortar pensões. E porquê é que há mais dinheiro no bolso das pessoas? Também porque há mais pessoas empregadas. E é por isso que a economia cresce. Agora, claro, eu percebo o CDS e o PSD. É que no Excel deles não entram as pessoas. Não está valorizado o emprego. E por isso é que eles levaram a cabo, nos períodos que estiveram no governo, um plano de destruição da economia. Vem nos livros. É chamada destruição virtuosa da economia. Só que a virtuosidade dessa destruição foi limpar, foi uma razia no emprego, foi uma razia nos direitos e foi uma utilização da força do Estado para reduzir a qualidade de vida das pessoas e dos seus direitos. E isso é que nós não aceitamos. E eu vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que eu até gostava de discutir mais, porque estas ideias implicavam alterações quer na Lei Geral Tributária, quer no Código de Procedimento e do Processo Tributário. Mas, curiosamente, sobre isso o CDS apresenta zero. Quem é que pode mexer no Código Tributário, ou na Lei Geral Tributária, e no Código de Procedimento e Processo Tributário? É a Assembleia da República. E por isso o CDS o que é que faz? Não traz a debate à Assembleia da República nenhum projeto. É que nenhum para a amostra, senhoras e senhores deputados. E como isso, se o CDS não se leva a sério, eu creio que estou a exagerar a levar este debate sério demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.